Oi, pessoal! Bora mergulhar numa ideia que pode, de verdade, virar uma chavinha na nossa cabeça sobre como a gente lida com as emoções. A proposta é bem direta, mas olha, é poderosa. A gente precisa desafiar aquela crença de que tudo que sentimos é uma verdade absoluta sobre o mundo. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que vai fundo. O que, no fim das contas, diferencia uma pessoa de um robô? É só a gente parar para pensar, os robôs de hoje em dia fazem de tudo, né? Eles cozinham, dirigem carros, fazem entregas e são capazes de derrotar os maiores mestres de xadrez do mundo. A lista de coisas que eles fazem é impressionante. Mas tem uma coisa que eles não têm. Robôs não sentem ansiedade, alegria, tristeza ou solidão. Emoções. É isso que está no centro da experiência humana. Se a gente está vivo, a gente sente. E é exatamente aqui que a gente entra na nossa primeira grande ideia. Sentir é, na sua essência, a prova de que se está vivo. Para a gente entender o peso disso, tem uma história, uma história real e muito impactante, a de Jean-Dominique Bauby. Em 1995, ele estava no auge, era editor da famosa revista francesa Elle. Mas aí, um derrame mudou absolutamente tudo. Pensa só, 20 dias depois do derrame, Bauby acordou. Só que ele estava completamente paralisado, preso dentro do próprio corpo. A única coisa que ele conseguia mexer era a pálpebra esquerda. E usando só esse movimento, nos meses seguintes ele ditou um livro inteiro, piscando letra por letra. E o mais trágico, ele faleceu só 2 dias depois que o livro foi publicado. E aqui está o ponto central da história dele. Mesmo preso como se estivesse num escafandro, Bauby sentia a tristeza de não poder tocar o filho. Ele ouvia as vozes de quem amava, sentia solidão. Eram os sentimentos dele que provavam, sem sombra de dúvida, que ele estava vivo, que ele era humano e não uma máquina. E essa história toda leva a gente para uma distinção que é, olha, a chave de tudo aqui. A diferença entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Muitas vezes a gente mistura tudo, mas separar essas duas coisas é fundamental. Então, como é que isso funciona na prática? Os pensamentos são tipo declarações, crenças sobre fatos. Por exemplo, ele é um fracassado. Já os sentimentos são as sensações que a gente tem por causa desse pensamento, tipo a irritabilidade que pode aparecer a partir daquela crença. Tá, mas e aí, como é que dá para diferenciar um do outro no dia a dia? O teste é super simples, é só se perguntar, isso que eu estou pensando pode ser verdadeiro ou falso? A lógica por trás disso é o seguinte: um pensamento, como ele é um fracassado, pode ser questionado. Será que é mesmo? Dá para debater. Pode ser verdade ou pode ser mentira. Mas um sentimento é diferente. Se alguém se sente irritado, essa é a verdade da experiência da pessoa naquele momento. Não tem como discutir. Beleza, agora que a gente separou o joio do trigo, vamos entender como a gente mesmo acaba criando uma segunda camada de sofrimento. Isso acontece quando a gente começa a ter pensamentos e julgamentos sobre os nossos próprios sentimentos. Vamos pegar um sentimento que, todo mundo conhece bem. A solidão. É uma sensação dolorosa, claro, mas é só o ponto de partida. É aqui que o negócio complica. A gente começa a botar um monte de pensamento e julgamento em cima da solidão. Coisas como, nossa, sou fraco por sentir isso. Ou, essa solidão nunca vai passar. Ou, pior, ninguém mais se sente tão sozinho assim. Tá vendo? É como construir um problema em cima de outro que já existia. E qual o resultado disso tudo? Um novo sentimento que muitas vezes dói até mais que o primeiro. A solidão, que já era ruim, acaba se transformando em desesperança. Essa é a tal da segunda camada de sofrimento que muitas vezes a gente mesmo cria. Certo. Então, como é que a gente sai desse ciclo vicioso? A primeira ferramenta é a prática da validação, que nada mais é do que encontrar a verdade no sentimento de alguém, ou no nosso próprio sentimento. A gente ouve isso o tempo todo, né? Frases que invalidam o que estamos sentindo. Coisas como, supera isso, para de chorar, ou você não deveria se sentir assim. A fonte que usamos conta as histórias da Joanne e da Raquel, que ouviram exatamente essas coisas e acabaram se sentindo ainda mais sozinhas e com vergonha. Agora, olha a diferença quando a gente valida. São frases que reconhecem e respeitam a emoção. Eu tô aqui com você. Me conta como você se sente. Seus sentimentos fazem sentido. Esses são seus sentimentos, eles são reais.
Isso não tenta consertar nada, só dá espaço para o sentimento existir. E agora a gente chega na última parte, para a gente desmontar uma das crenças mais destrutivas que podemos ter sobre as nossas emoções. Aquela ideia de que um sentimento ruim vai durar para sempre. Sabia que a psicologia tem até um nome para isso? Chama previsão afetiva. É a nossa tentativa de adivinhar como vamos nos sentir lá na frente. E as pesquisas são muito claras. A gente é péssimo nisso. A gente sempre acha que os sentimentos, tanto os bons quanto os ruins, vão durar muito mais do que eles realmente duram. Sabe aquela história de se eu ganhar na loteria, vou ser feliz para sempre? Então, não é bem assim. A euforia passa e a pessoa volta ao nível de felicidade que tinha antes. E o mesmo vale por outro lado. Quem passa por uma grande dificuldade também se adapta com o tempo. Emoções são passageiras. Gente, isso aqui é muito sério. Acreditar que uma emoção negativa vai durar para sempre é o maior fator isolado que prevê a depressão. Mudar essa crença não é só uma boa ideia, é essencial para a nossa saúde emocional. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final que é, nossa, muito poderosa. A mensagem aqui não é buscar se sentir bem o tempo todo, é sobre ser capaz de sentir tudo. O objetivo não é uma felicidade constante, mas sim a riqueza de uma experiência humana completa, com toda a sua variedade de emoções.